Isso aí, galera, o vídeo de hoje aí vai ser de uma tag chamada de tarefa ingrata. Após a entrada aí, vocês vão ver o que eu tô falando, vai lá! É isso aí, galera, tarefa ingrata, como eu tinha dito, galera, essa tag aqui é uma tag que a gente tem que apresentar uma história de um personagem que a gente se achou meio bosta, assim, sabe, cara, nada demais, personagem um tanto irrelevante, assim, pra gente que acompanha as histórias, que coleciona, que lê, né, há muito tempo. E, galera, é uma tarefa ingrata porque, de qualquer forma, a gente tem que apresentar uma história com esse personagem, né, ele pode, de preferência, só que ele protagonize ou que ele tenha realmente uma participação relevante dentro da trama, tá, galera? E aqui, galera, eu não podia deixar de trazer pra vocês, apesar, tá, de ter aí candidatos firmes aí pra essa tag, tá? Mas eu pensei em não trazer um assim que muita gente poderia já adivinhar, tá? Eu vou apresentar aqui, galera, uma história do personagem que eu sempre achei ele meio água com açúcar, tá? Que é a história do Kazar, galera. Isso, Kazar, o Senhor da Terra Selvagem. Que nessa história aqui, nessa revista aqui da Marvel 99, né, da editora Abril, a número 1 da Marvel 99 traz uma estreia do Kazar em sua história própria aí. Veja só, galera. Quem é que compraria um quadrinho para ler histórias solo do Kazar, galera? Kazar é um genérico do Tarzan, é um genérico do Mowgli, tá? É uma mistura disso tudo aí, só que dentro do universo dos super-heróis da Marvel, tá? O Kazar, ele foi apresentado lá na Terra Selvagem, né, que é tipo um Jurassic Park, que é um mundo à parte, né, do mundo moderno, onde tem dinossauros, né, misturado com o homem da caverna, com tribos, né, cara, neandertais e tal. E o Kazar é o Tarzan aí desse lugar. Ele meio que toma conta, ele é uma espécie de, né, de protetor da Terra Selvagem. Ele foi apresentado na história dos X-Men, tá, cara? Se não me engano, o Kazar, ele foi introduzido ali e apresentado no universo Marvel através da história dos X-Men, quando os X-Men foram pro lado de lá, nessa Terra Selvagem, contando com ele lá, com o Kazar, né? E aqui ele foi, nessa história aqui, nessa edição da Marvel 99, ele tem a sua estreia aqui, e ele foi meio que reformulado pelo Mark Waid. Aí você pensa, porra, Mark Waid tá no roteiro, então deve ser algo que vale a pena você ler, né, cara, você conferir. E realmente, galera, por ser Mark Waid, eu achei melhor apresentar uma história que foi feita pelo Mark Waid, tentando reformular o Kazar. Mas sabe aquela história que você tenta mexer em merda na fé demais? Não foi o caso aqui, tá certo? Não acho que nesse sentido aqui o Mark Waid conseguiu deixar de alguma forma o Kazar minimamente interessante. E a história que inicia essa edição é justamente, galera, a história do Kazar, tá? Que é a que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo aqui, tá certo? E vocês estão pensando, cara, olha só que edição interessante da Marvel 99. Ela traz a estreia do Kazar, galera, aqui, e a estreia do Deadpool também. Eita, pau. Esse aqui também seria uma tarefa muito na ingrata, né, cara? Eu vou apresentar pra vocês a história do Deadpool. É um personagem extremamente desinteressante, né? Uma criação do Rob Liefeld que assim, né, espantosamente o Deadpool tá em alta aí, né? Teve 2 filmes. Os filmes do Deadpool são até legais, eu gosto do primeiro filme do Deadpool, mas é um personagem extremamente, cara, sem sal, né? É um rebosteio, né? É um personagem misturado com coisa de chupinhado do Exterminador, né? O Slade Wilson lá da DC, né, cara? Com fator de cura, aloprado, né, cara? É um personagem massa velho e nada mais que isso. Mas o personagem de hoje vai ser o Kazar, galera, que é o genérico do Tarzan, tá? Então vamos lá, galera, a história aqui, como ele é uma reformulação do Mark Waid. O Mark Waid, ele imprimiu aqui nesse Kazar um personagem que ele vive meio dividido entre o mundo moderno, né, a civilização ocidental, né, cara, com seus avanços tecnológicos, toda aquela modernidade, e dividindo também sua atenção com a Terra Selvagem, que é aquela terra pré-histórica onde ele vive como uma espécie de príncipe da selva, né, cara? Então, o Kazar, ele foi para essa Terra Selvagem ainda criança, né, a partir de seus 9 anos, né, ele foi para lá, né, o pai dele, em alguma expedição, deu alguma merda, ele ficou por lá, né, o Kazar, e ele já está adaptado à Terra Selvagem, mas aqui na história do Mark Waid, o Mark Waid colocou que ele tem lembranças muito afetivas da cidade grande, né, cara, lá da Nova York, que ele viveu, né, e aí isso é um ponto que eu achei interessante dentro do roteiro e dentro do personagem Kazar, o que não era abordado no Kazar original. Então, como é que começa aqui a história, galera? Começa a história com um empresário, né, inescrupuloso, bastante genérico aí, né, um vilão, né, sem muita inspiração,
Esse empresário fodão aí, ele tá contratando esse cara, que é um tal de Gregor. Ah, esse negão aí, ó, com a roupa bem espalhafatosa aí. Esse Gregor, ele tá sendo contratado por esse cara aí, esse empresário, que nem é dito nem o nome desse empresário. É um empresário fodão que inicia a história contratando esse Gregor, porque esse Gregor, segundo o empresário, né, que pesquisou, esse Gregor, ele foi o treinador do Kraven, o caçador. O Kraven, o caçador, que é um exímio caçador, né, cara? Um caçador de alto nível, né? Um vilão do Homem-Aranha e tal. E esse Gregor, por ser o treinador do Kraven, já tem um alto conceito aí, né, cara? O cara tem uma reputação bastante louvável. E aí o cara contrata ele, mas antes disso ele vai testar aí as habilidades do Gregor, que na cidade grande, né, lá no meio dos arranha-céus em Nova York, né, porque isso aqui, na história é dito que isso aqui faz 2 meses que aconteceu, né, 2 meses atrás esse cara, esse empresário ganancioso aí, contrata o Gregor chega lá, né, o cara pergunta, qual é o seu segredo pro Gregor, né, como é que você treinou aí o grande Kraven, né, qual é o seu mistério? O Gregor fala que ele não gosta de ir para lugares estéreis, né? Então é dito aqui que o Gregor ele gosta de ficar no ambiente selvagem, no ambiente natural, no meio da selva, né? No meio da mata. E ele não gosta muito de selva de pedra, né? Fica lá no meio dos arranha-céus e dos prédios, ambientes urbanos, né, cara? O cara é um homem do mato aí. E aí o Gregor vai lá testado porque o empresário fodão, ele chama o Gregor aqui para ficar perto do parapeito ali do prédio, né? Da sua enorme varanda, né? E de repente uns capangas aí do empresário atacam de surpresa o Gregor, mas o Gregor que surpreende todo mundo, percebendo o ataque do cara, né, da armadilha, ele dá um chute no cara aqui e manda o cara, né, cara, cair da beirada do prédio, né, mas no meio da queda o cara ia cair aqui, o cara, não, né, o capanga lá, o bucho de canhão do empresário tá caindo lá do prédio, aí o Gregor segura o cara no meio da queda, né. E o cara agradece ele ao Gregor, só o Gregor fala que se o cara caísse, o Gregor disse que se o cara caísse no meio da cidade lá, ia causar um tumulto. E isso não é o estilo dele, do Gregor, não. Ele, em vez de soltar o cara, ele mata o cara aqui, ó. Ele quebra o pescoço do cara de maneira silenciosa e rápida, né? Ele pega o pescoço do cara e quebra, né? E aí o empresário fica satisfeito. Ele viu que o Gregor não foi surpreendido, porque o capanguinha dele, né, cara, tava invisível, né? Invisível na hora que foi atacar. Mas aí o Gregor fala que o cara estava invisível aos olhos, mas não aos seus demais sentidos, aguçados aí. E aí, cara, dito isso, o empresário, logicamente, está contratando o Gregor para dar cabo do Kevin Plunder, que é o nome, né, o nome de batismo aí do Kazar, o Tarzan genérico da Terra Selvagem, que é um Jurassic Park ali, né? E aí o que acontece? Ele contrata o Gregor já ouviu falar da Terra Selvagem, obviamente, e também já ouvi falar em sequência do próprio Kazar, que é considerado o senhor da Terra Selvagem, né? Então, feito isso, o contrato foi feito, o Gregor foi já pago antecipadamente para fazer o serviço, né? Já recebeu um cheque gordo. E a próxima página é legal, que é uma splash page, ó, mostrando aí a Terra Selvagem, com pterodátilo, tal, um vulcão. Você vê que é um ambiente jurássico, cara, no meio do universo Marvel ali, né? E aí, legal essa cena. Kazar aqui, roteiros de Mark Waid, desenhos de Andy Kubert, equipe criativa de peso, né, cara? Andy Kubert é um excelente desenhista, assim como o irmão dele, o Adam Kubert, né, o pai de Joe Kubert, são desenhistas de primeira linha, né? E o Mark Waid dispensa comentários. A história se dá agora com o Kazar falando que a mulher dele, a Shanna, olha o nome da mulher do cara, Shanna, duplo sentido total, né, cara? A mulher do cara, Shanna, é complicado, né? Que é uma espécie também de mulher da selva, ali, meio sonja, guerreira, né? Parece um pouco isso. É muito genérico esse Kazar, galera. Por isso que eu tô dizendo que pra mim esse personagem nunca cheirou, defendeu. E aí eu não entendi como é que esse cara ganhou uma série solo, cara, do Kazar, mano. Sei lá, sabe, mano? É estranho isso, mas teve, né? Fez algum sucesso pra ter tido essa série solo. E aí já mostra o Kazar dizendo que ele vai caçar o jantar que a Shanna pediu pra ele caçar aí o jantar deles, né? Eu já mostro o Kazar aí no caçar esse jantar, só que aí deu uma merda, né? Ele diz que o pedido foi um pedido simples, só que o Kazar se depara com um Tiranossauro Rex descontrolado. Você vê que o Tiranossauro tá com o olho vermelhão aí, ó. Né? O Tiranossauro Rex, ou ele deu um trago aí, numa maconha aí, né, pesada, ou ele tá putaço aí, irado, com olhos da fúria, sangue no olho. E o Kazar monta no T-Rex aqui e tenta direcionar o T-Rex para longe de uma vila, né? Porque o T-Rex estava na floresta, mas ele foi com tudo para cima de uma vila, né?
Essa vila aqui, cheia de aldeões e tal, e o Kazar, cara, tá aí na maior dificuldade para tentar direcionar esse T-Rex para longe dessa vila. Ele tenta tirar o T-Rex, o jantar que ele caçou era alguns répteis, né? Ele caçou alguns répteis aí, uns répteis e tal, uns largaços para fazer o jantar com a Shanna, né? Só que aí o jantar dele se enrolou meio que no Tiranossauro aí, ficou um negócio mais complicado. E ele disse que para tentar brecar o Tiranossauro Rex, né, para ele sair do percurso dessa vila, ele tinha que despistar o Tiranossauro, chamar sua atenção, né, de alguma forma. Só que aí ele se complica, porque o jantar dele, como eu falei antes, se enrolou no próprio Tiranossauro Rex, uma complicação da porra. E eles acabam indo para um penhasco aí, né, o Tiranossauro Rex vai para o penhasco, vira uma espécie de vagão descarrilado de um trem, né, faz aí essa comparação, né, cara? E no meio da queda, o seu tigre dente de sabre, porque o Kazar, ele tem um tigre dente de sabre de estimação, né? Esse tigre dente de sabre é conhecido como Zabu. E o Zabu é o seu companheirinho animal que dá um pulo aí salvador, né, cara? Até o Kazar brinca que o Zabu, ele virou o cérebro da dupla, né? De Kazar Zabu. Ele virou o cérebro e o Zabu dá esse salto milagroso aí, salva o Kazar da queda certeira, né? Ele pula pra cima do Kazar e tira o Kazar de uma queda fatal aí que ia cair junto com o Tiranossauro Rex desse precipício. O Kazar agradece ao Zabu e eles dois estão salvos aí. E aí, galera, continua a história aqui e você vê que o Mark Waid, beleza, é um grande roteirista, eu gosto dele, geralmente ele acerta no que ele escreve, ele fez ótimas passagens com grandes personagens aí. Mas, cara, aqui no Kazar não teve muito jeito não, tá? É uma história que eu até indico você matar a curiosidade de ler um personagem extremamente, né, sem sal, é até irrelevante mesmo para o universo Marvel geral. Mas tirando isso, cara, você mata a curiosidade e vê que o Kazar continua sendo meio que insignificante aí, tá? A não ser para leitores que gostam do Tarzan, que gostam de histórias tipo Mowgli, o Menino Lobo, né? Aí vai se interessar, cara. Se você gosta também tipo de histórias do Tarzan, do Fantasma também, que vive aqui naquela ilha, né? Naquela selva e lá. Esse tipo de história talvez agrade ao leitor para ler o Kazar aqui, mas eu continuo achando meio fraco. E como eu tinha falado para vocês, galera, o Kazar aqui, reformulado pelo Mark Waid, ele tem ainda muita assim, da influência do mundo exterior, a Terra Selvagem. Ele ainda tem saudade do mundo moderno, da cidade grande, e por conta disso, o Kazar, traz alguns costumes que ele tinha lá, e ensina isso, repassa isso para algumas tribos que dividem o território da Terra Selvagem com ele. Tipo essa tribo aqui, o Kazar ensinou eles a jogar beisebol, galera. E em vez dessa tribo se confrontar com outra tribo por conta de caça, por conta de terra, eles disputam isso através de partidas de beisebol. Então, velho, Mark Waid, cara, aí você joga essa porra aí, isso aí é muito viagem, cara. Isso aí não achei interessante não, uma comédia dessa aí no meio dessa história. Mas tudo bem, vai que funcionou com alguns leitores, né? E aí você vê até os caras com boné pra trás aí, né? Alguns membros dessa tribo, né, cara? E alguns nativos aí com essa roupa meio de beisebol. Só que o Kazar, como ele saiu cedo, né, da cidade grande, ele não sabia ainda todas as regras do beisebol, ele não conhecia a fundo, né, os fundamentos do jogo. Então, os membros da tribo aí que estão disputando, eles estão com algumas dúvidas sobre algumas regras, né? Sobre algumas coisas que tem que definir as partidas aí. Nesse meio tempo chega a Shanna, olha esse nome é terrível. Chega a Shanna lá, ela com a bola de beisebol, falando que se os caras não parassem o jogo, ela ia esconder a bola, ia acabar com a galera ali, a brincadeira, né? Ela tava meio irritada porque ela queria o jantar, acho que o Kazar demorou, né? Por causa daquele tiranossauro e toda essa confusão. E aí a Shanna também reclama porque o Kazar, ele meio que quer forçar, né? Os membros aí da Terra Selvagem, os nativos das tribos, a aderirem a alguns gostos que ele tinha quando criança na cidade grande. Aí o Kazar fala que não, que ele só quer, né, apresentar uma cultura um pouco diferente, apresentar alguma espécie de entretenimento diferenciado que eles lá não tinham. E a Shanna fala que isso aí é conversa fiada, porque na verdade apenas o Kazar quer ver de novo um jogo de beisebol, quer ver algumas coisas que ele tinha quando era criança aí. É um elemento interessante, mas é meio bobo também, né? O Mark Waid deu uma forçada aí. Aqui, nessa história, o Kazar e a Shanna, eles têm um filho chamado Matthew, que eles tinham deixado com essa moça aqui para cuidar dele, enquanto o Kazar tinha saído para caçar o jantar, e a Shanna saiu para fazer alguma outra coisa, não sei o que foi. E aqui é o filho deles, o Matthew, é legal também, eles têm um filho aqui, é bacana esse núcleo. Aí depois aqui a Shanna e
e o Kazar estão lá falando sobre a questão da cidade grande. O Kazar fala que a Xana ela morou por um tempo em São Francisco, quando era criança. A Xana ela é veterinária, então ela chegou a ter conhecimento sim da cidade grande, né? Chegou a ter estudos, né, de medicina veterinária, e ela desenvolveu isso muito mais na Terra Selvagem, né? Ela tem contato direto com as espécies lá. Isso é legal também. Então não é dito qual foi a idade exata que a Xana veio para a Terra Selvagem, né? O Kazar veio criança, 9, 10 anos. Ela talvez tenha se vindo um pouco depois. E aqui eles estão comemorando o aniversário do casamento deles e da decisão dos dois de morarem na Terra Selvagem, renegando tudo que vem do mundo exterior, né? Renegando, no caso, a presença deles lá, né? Como se o mundo deles realmente fosse limitado à Terra Selvagem aí, tá? Legal, né? Que tem um bolo ali, isso aqui. Esse bolo aqui é da civilização da cidade grande, então isso você pode gostar e tal. Então ela faz essa brincadeira com o Kazar também. E aí, galera, vamos passar aí para os planos do vilão. O Gregor, ele chega lá na Terra Selvagem, né, sentado numa espécie de trono aí, e ele tenta surpreender aqui os membros da tribo Nigala. Então esses nativos da tribo Nigala, eles veem o Gregor chegando com apetrechos, né, com celular, né, com recursos do mundo exterior, né, cara. E eles estão meio que batizados aí, os nigaleses, porque eles falaram pro Gregor aqui que o Gregor não é nenhum xamã, não é nenhum feiticeiro, porque o Kazar os advertiu, né, os nigaleses aqui, os advertiu de que poderiam vir pessoas com recursos do mundo exterior, com apetrechos e tecnologia para tentar, né, os impressionar. E aí o Gregor vê, né, que os caras estão meio ligados, aí o Gregor apela, né, ele tira a foto de um dos membros aí da tribo Nigala, tira a foto, queima a foto do cara, né, desse nativo aí, e depois pipoca o cara, porque o cara aqui, o Gregor falou, né, o Gregor tá dando um monte de pastor aí, o Gregor disse que esse cara é um infiel e ele deve ser executado. E ele executa o cara na frente dos outros membros da tribo Nigala. Os outros membros da tribo Nigala ficam aí convencidos do poder do Gregor, né, cara, e se entregam à superstição. E aí o Gregor aproveita e dá pra eles armas modernas, dizendo que são o quê? Peguem os cajados de fogo. Eles chamam de cajados de fogo, essas metralhadoras aí. E o Gregor, com isso, ganhando o apoio da tribo Nigala, os nigaleses são mandados caçar aí o coitado do Kazar, né? Tá aí o Kazar e o Zabu no momento de descontração e pá. E de repente eles são atacados pelos nigaleses, pegando aí de surpresa o Zabu, né? O Kazar também ficou bem surpreendido com toda essa ação. Ele reconhece, né, que quem está atrás dele são os nigaleses e começa aí, galera, uma fuga do Kazar. E o Kazar enfrenta aí os povos nigaleses que até então, para o Kazar, eram seus amigos, né? Então o Kazar está desconfiado que para o Kazar, o Kazar sabe que os nigaleses eram uma tribo dócil, era uma tribo pacífica, uma tribo que sempre se deu bem com ele. De repente os caras estão caçando ele aí de toda forma aí, né? E aí o Kazar vê que tem alguém por trás, tem algum cara por trás, tem algum intruso aí, algum outsider no meio da Terra Selvagem. E ele vê aqui no cipó torado, ele vê aqui pendurado o Gregor, né? Então tá aí respondido o mistério. O Gregor apareceu e tá aí, né, cara, se confrontando aí com o Kazar, né? E aí o Kazar, ó, lutando contra os nigaleses aqui, o Kazar vê que tem que lutar mesmo, ele tá lutando contra os nigaleses e ele percebe que os nigaleses, esses membros dessa tribo, eles estão, cara, como que hipnotizados, né? É mostrado no desenho aqui, um dos olhos do nigalês, de um membro da tribo, tá com o olho assim como fosse, né, vários círculos em volta. E aí o Kazar se liga nisso, cara. Ele se liga nisso, que os caras estão, aqui, ó, esse desenho aqui mostra, né? O Kazar percebe que o olho do nigalês, ele tá em formato diferente, como se fosse vítima de algum hipnotismo aqui, né? E aí o Kazar, pronto, ele se livra aqui, porque esse nigalês quase enfoca o Kazar, né? O Kazar foi quase enforcado por esse nigalês aqui. Ele envolve o Kazar no pescoço com um cipó, e o Kazar consegue destruir o cipó aí com a força do pescoço dele, o músculo, né? Músculo forte, né? E aí o Kazar dá um socão no cara, né? Dá um socão nesse nigalês aí. E depois ele se lembra do Zabu, né, cara? O Zabu foi atacado e o Kazar vai pra cima dele lá do Zabu, vendo que ele tá ali desnorteado, tá desmaiado. E o Kazar fica ali preocupado com o seu companheiro animal, o Zabu, que está até então desnorteado. E o Gregor só na espreita, observando o movimento do Kazar, que é a sua vítima aí, tá? A história acaba aqui nesse volume. E só tendo o volume 2 aqui da Marvel 99 para continuar essa história, tá, galera? Então é isso aí, essa foi minha tarefa ingrata, ter que resenhar uma história do insípido Kazar, o Senhor da Terra Selvagem, tá, pessoal?
É isso aí, galera. Quem gostou, dá uma curtida aí. Se inscreva no canal, pessoal, tá certo? Comenta aí o que vocês acham do casar. Digam quais são os personagens que vocês acham muito sem graça, tá certo? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e amigas. E até o próximo Aguiar Tem o Que Falar, galera.